Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Hoje nós vamos falar sobre os discípulos como luz do mundo e também a sua importância de ser luz do mundo. Jesus disse que os seus discípulos são o sal da terra. Agora ele disse que os discípulos são a luz do mundo. O sal no saleiro não serve para nada. O sal é o poder invisível na vida do crente para salgar este mundo corrompido. E a luz é o poder visível dos discípulos de Cristo para tirar, não somente alumiar, mas também tirar aqueles que estão em trevas, aqueles que estão nas trevas. Nós percebemos, irmãos, que a luz, ela revela o objeto. A luz revela a substância do objeto. A luz também revela a beleza do objeto. E pior agora, a luz revela a deformidade deste objeto. Por isso que Jesus coloca: vocês são sal e luz do mundo. Agora, queridos irmãos, a luz precisa estar no ambiente e no lugar certo para ter ação efetiva. Mas ela também não pode estar escondida. Não adianta acender uma luz num lugar escondido. O efeito, os seus raios não penetrarão naquele lugar onde deveria estar. E irmãos, são os dois modos de os discípulos de Jesus viverem no mundo. Sendo sal, os discípulos carregam este poder que evita a deterioração daquele lugar. E como luz, os discípulos carregam o poder visível de Cristo para revelar a verdade e a justiça e manifestar o conhecimento de Deus. Como que o Senhor Jesus ilustrou isso? Neste mesmo Sermão da Montanha, no capítulo 6, versículos 22, Jesus fala sobre olhos bons e olhos maus, olhos ruins. Ele não está falando sobre problema nos olhos que hoje praticamente todos nós temos, né? Ele está dizendo que as pessoas que têm verdadeiro conhecimento de Deus têm olhos bons, e os que não conseguem enxergar a verdade de Deus têm olhos ruins. A vida prática de uma pessoa revela se ela tem olhos bons ou olhos ruins. O que a pessoa faz, o que a pessoa pensa, o comportamento, a postura e a compostura de alguém no mundo revela se ela está fazendo aquilo, agindo de forma dentro da justiça, do conhecimento e da moral de Deus, não da moral dos homens. E Jesus disse o seguinte: se os olhos dessas pessoas forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os olhos forem maus, quão grandes trevas serão. Em outra vez, o apóstolo Paulo, falando em Efésios, capítulo 5, versículo 8 e 9, lá Jesus, na verdade, através do seu Espírito Santo, mostra para Paulo quem nós éramos. Antes nós éramos trevas. Antes de o Senhor abrir os nossos olhos, colocar os nossos olhos como os bons, éramos trevas. Mas agora, diz Paulo, somos luz no Senhor. Por isso, devemos manifestar ao mundo se temos de fato a luz do Senhor, quando agimos com bondade, quando agimos com justiça e quando agimos também com verdade. Não é bondade através de práticas de boas obras, como se pudéssemos alcançar a salvação por meio delas. Não é. Porque elas somente manifestam se somos salvos ou não. Boas obras
revelam, você é salvo, você não é salvo. Às vezes as pessoas confundem isso, né? Sou crente e não importa o que de minha vida decorre. Na verdade, não. Na verdade, seus atos vão revelar se você é salvo ou se você não é. Vão revelar essa bondade do Espírito Santo que invadiu a sua vida. E também não é justiça meritória, conforme pregada pelos falsos profetas, porque, segundo a palavra de Deus, a nossa justiça é como trapo de imundícia, mas porque o Senhor é justiça nossa. Ele tomou nossa culpa para cumprir a justiça de Deus. Morreu como se fosse um pecador. E tampouco, irmãos, é verdade a moda do mundo, verdade a moda dos falsos mestres, porque verdade é aquela que a luz diz que é, e não aquilo que os homens diz que é. Por isso, nós vamos falar hoje desses dois aspectos do crente no mundo. Ele está no mundo para quê? Deus chamou você e eu para qual propósito? Nós vimos no sermão passado sobre esse texto que agora nós deixamos de ser sal insípido para salgar este mundo corrompido. E agora o Senhor diz, eu também estou dizendo a vocês que vocês são a luz do mundo. Então, para qual propósito o Senhor chamou a mim e chamou a você? Está aí no versículo 14, 15. Iluminar o ambiente trevoso. Deus chamou a mim e a você para iluminar o ambiente trevoso. Depois de Jesus dizer para os seus discípulos, vocês são sal, agora ele diz, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 4, versículo 16, nos mostra como estava o mundo quando Jesus nasceu. O mundo estava em treva. As pessoas viviam à sombra da morte. E Jesus, como a luz do mundo, resplandeceu a glória celestial na terra. E agora ele vira para os discípulos e diz, vocês agora são a luz do mundo. Observe, irmãos, que Jesus não está dizendo que nós somos luz, que temos luz própria. Nós não temos luz própria. A luz que temos é a luz refletida do sol da justiça que está em nós. A luz do mundo, de fato, a origem da luz do mundo é Jesus. E nós somos como lâmpadas espalhadas pelo mundo. Lâmpadas que refugem naquela rua escura, onde há crimes, onde há roubo, onde há todo tipo de pecado. E ali o Senhor acendeu as suas lâmpadas para iluminar aquele ambiente trevoso. O que a luz faz? Ela, de fato, vai revelar o que está acontecendo naquele lugar. Vejam, irmãos, quão grande responsabilidade nós temos como luz do mundo. Como você é responsável para brilhar naquele ambiente que Jesus te chamou. Nós apenas estamos no lugar onde o Senhor nos colocou para ser a luz daquele lugar. Eu não concordo, irmãos, que no lugar onde o crente está, há piadas indecorosas, palavras de baixo calão. Eu não concordo. Porque se a presença do crente ali não faz emudecer os ímpios, então tem alguma coisa errada. O sal não está salgando e a luz não está brilhando. Eu sou de uma época onde o grupo de homens contavam certas coisas, piadas imorais, e quando chegava o crente, eles diziam, olha, vamos parar porque está chegando o irmão, ele é crente. Por que, irmãos, esse impacto? Será que a nossa luz está enfraquecendo no mundo? Será que as trevas estão tomando conta, não é, deste ambiente? Não, irmãos, não pode. E os filhos de Deus precisam ser vistos como luz do mundo. As pessoas precisam olhar para você e dizer, você de fato é luz do mundo. E Jesus aqui compara. Jesus era o mestre também para ensinar. Ele disse, não se pode esconder uma cidade
edificada sobre um monte. Irmãos, os becos e ruas das cidades do mundo antigo tinham espaço reservado para colocar as lamparinas ou tochas para alumiar o ambiente. E uma cidade edificada sobre os montes se tornava visível para os viajantes na estrada escura. De longe ele via a cidade. Ele olhava para a cidade e dizia: agora eu sei para que lado eu devo entrar, ou para a direita ou para a esquerda, porque eu estou vindo uma cidade iluminada. O viajante estava à procura da cidade, e como o calor era demais, o sol muito escaldante, eles preferiram viajar à noite. Mas como se orientar nessa estrada escura? Como se orientar? E Jesus aqui diz: as pessoas constroem cidades nos montes para ficar mais fácil de se defender de invasão do inimigo. Mas também Jesus olha para o outro lado. Esta cidade cheia de lamparinas, de tocha nas ruas, mesmo elas muradas, elas serviam de direção para aqueles viajantes e forasteiros que andavam nas estradas escuras daquela época. Olha onde Jesus nos leva, irmãos. Como, e você já está fazendo aí na sua mente uma correlação deste mundo, não é? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. O viajante vai ver de longe que existe uma cidade, e assim deve ser o crente, ele precisa ser visível. Ele precisa ser considerado como luz daquele lugar. Se você trabalha numa empresa, todos ali precisam ver em você que você é luz, que você não está de mãos dadas com o pecado e com os costumes deste mundo. Você é diferente, você é luz. Você não vai dar trote em ninguém, fazer trote em ninguém, você não vai fazer nada disso, porque você é luz. As pessoas, mesmo de longe, vão ver que você, quem você é. Você é luz do mundo. Um outro ponto que Jesus toca aqui, irmãos, é que os filhos de Deus precisam ser radiantes. A luz emite os seus raios. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. A casa dos pobres naquela época, irmão, não tinha cômodo separado, como nós temos. Era um cômodo só, onde os filhos dormiam junto com os pais. Ali era a cozinha, ali era o quarto, ali era a sala, ali era tudo. Então, acender uma lâmpada naquele ambiente alumiava tudo. E nós temos que nos colocar naquele ambiente lá no primeiro século, na casa dos pobres, não a nossa casa hoje, que tem uma lâmpada no quarto, tem uma lâmpada no corredor, tem uma lâmpada no banheiro, tem uma lâmpada em todos os cômodos da nossa casa. Mas lá não tinha cômodo. E as casas também não tinham frestas para entrar a luz que vinha de fora, por exemplo, da lua. Não, era tudo isolado e não tinha, você sabe, como nós, janelas de vidros e portas de vidro para passar a luz. Era, irmãos, uma escuridão terrível. E ninguém, com a mente sadia, acendia uma tocha ou acendia uma lamparina e colocava debaixo do alqueire. O que era um alqueiro? É aquilo que nós chamamos hoje de balaio, né? Era um instrumento de medir grãos. Ninguém acendia uma tocha e tapava com o alqueire. Não, a colocava num velador, num ponto alto, para que a luz radiasse aquele ambiente todo. E Jesus fala isso para os discípulos. A luz de vocês precisam radiar todo o espaço. A luz de vocês precisam iluminar todo o espaço. Porque se não for assim, mesmo que você seja luz, esta luz não está sendo efetiva. Ela está tendo obstáculos para irradiar a sua luz. Existem obstáculos na sua vida, meu irmão, que atrapalha a luz radiar? Será que a sua luz não está conseguindo sair daquele ambiente onde você está?
Será que existe obstáculo na sua vida que está ofuscando esta luz chegar a um lugar mais longe? Nós precisamos pensar, irmãos. Precisamos pensar. Porque se existem obstáculos, seja lá de que natureza for, que está atrapalhando a luz irradiar para outro ambiente, precisamos rever isso. Aí é uma luz colocada debaixo do alqueire e não no velador. Essa luz precisa radiar para todos os lugares. Então, você está fazendo agora mentalmente uma correlação disso que Jesus está falando também conosco hoje, irmãos. Conosco. Esta luz precisa ser referência como uma cidade para o viajante, para aqueles que estão passando por este mundo. Ele precisa ver você, ele precisa ver a igreja, ele precisa ver a sua família como exemplo de luz para ele. Ele precisa ver que você, de fato, irradia luz celestial, que você traz paz para este ambiente, que você tem verdade, que você tem justiça e que você tem conhecimento de Deus. Então, nesse sentido, irmãos, Jesus está falando que existe um antagonismo entre a luz e as trevas. Quando se acende a luz, as trevas se dissipam, as trevas saem. Mas se apagar a luz, as trevas tomam conta. Oh, meus irmãos, vamos pensar neste momento em nossa vida, como nós estamos servindo ao Senhor, como nós estamos vivendo neste mundo, se o nosso comportamento, se a nossa postura e compostura no mundo está sendo irradiada de forma favorável ao mundo, se somos exemplos de fato para o mundo. Porque senão, irmãos, se essa luz estiver debaixo do alqueire, o apóstolo Paulo diz em Efésios 5, versículo 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Como luz, queridos. O cristão não pode aliar-se às obras infrutíferas das trevas. E tudo que não provém de Deus revelado na sua palavra é treva. Quem diz que isto é certo ou errado é a palavra de Deus. Não é o que o mundo pensa. Tudo que não provém de Deus e da sua santa palavra é treva. E nós não podemos fazer conluio com as trevas. Na linguagem de Paulo aos Romanos, nós não podemos nos conformar com este mundo, de forma alguma. Nós precisamos não ser também cúmplice e ainda reprovar para ser luz. Porque senão você está com a luz debaixo do alqueire. Está iluminando coisa nenhuma. Está sendo conivente com aquilo que não é verdade, com aquilo que não é justiça. Porque o apóstolo Paulo fala que para ser luz, brilhando nas trevas, precisa estar amparado pelo conhecimento, pela justiça e pela verdade, que o apóstolo Paulo diz aqui. Em segundo lugar, no versículo 16, nós fomos chamados deste mundo para evidenciar o caráter de Deus. No versículo 16, assim brilhe também a vossa luz. Assim como a cidade brilhou para o viajante e deu a ele o norte de onde seguir, assim como uma lamparina acesa no velador lá em cima iluminou todo o ambiente. Aí Jesus aplica a sua palavra e a sua comparação. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aqui, irmãos, nós vemos claramente que o mundo não tem uma visão nítida sobre Deus. Quando o Senhor o abençoa, o mundo diz, oh, Deus é bom. Quando Deus não atende o pedido do mundano, Deus é um ser egoísta e desafetuoso. Deus é mau, como eu já vi muitos dizerem. Isso está evidenciando o seu caráter. O caráter do pecador. Porque ele não está, irmãos, debaixo da luz, da iluminação de Deus. Ele não conhece de fato o verdadeiro caráter de Deus, mas nós não. Nós não. Nós temos o caráter de Deus implantado dentro de nós. E nós, quando fazemos boas obras, não as fazemos
para nós ganharmos os aplausos. Não. Não como certas pessoas que fazem boas obras e levam a equipe para filmar e colocar nas mídias sociais que ele está fazendo aquilo. Não. Se você está fazendo isso, se você faz boas obras, você precisa, como Jesus disse, a sua mão direita não precisa saber o que a sua esquerda fez. Deus sabe, Deus está vendo. E a luz, irmãos, a nossa vida impacta a vida das pessoas. Diz a palavra de Deus que Jesus andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Parece que não surtiu muito efeito o ministério terreno de Jesus, mas quando Jesus estava sangrando na cruz, sofrendo na cruz, o centurião olhou para Jesus, aquele ser tão meigo, todo ensanguentado, e ele olhou e exclamou para todos escutarem, verdadeiramente este era filho de Deus. E o mundo deve olhar para você e dizer, como aquela mulher falou para o profeta, na verdade, aquela mulher falou para o marido dela sobre o profeta Eliseu, vejo que este homem é um santo homem de Deus. E isso tem que ser a nossa vida, irmãos, em todos os lugares que nós estivermos. Por isso, como luz, temos a responsabilidade de promover a glória de Deus, a beleza do seu ser, a beleza do seu amor. As pessoas veem plenamente o amor de Deus através de nós. Eles não conseguem ver Deus como nós vemos, eles não conseguem conhecer Deus como nós conhecemos. Então, tudo que nós fizermos, irmãos, vai revelar, sim, o caráter de Deus. Podemos até passar uma mensagem para o ímpio que Deus não é tão bondoso assim com a nossa vida. Podemos passar esta mensagem, isso não é mensagem de luz. A nossa vida precisa estar concatenada com a palavra de Deus e revelar o verdadeiro caráter de Deus. O Evangelho de Cristo nos diz que somos propriedades de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos ser diferentes. Precisamos ser luz neste mundo trevoso. E aqui no verso 16 temos um imperativo do Senhor. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. Assim como a cidade deu norte para o viajante, a cidade iluminada, assim como a lamparina em cima do velador alumiou toda a casa, assim brilha a luz de vocês no mundo. Eu fico, irmãos, lendo essa passagem, ao ler essa passagem, eu fiquei imaginando, eu retroagi a minha mente lá no primeiro século, vendo Jesus falando essas palavras para os discípulos. E qual foi a reação dos discípulos quando Jesus disse para eles, vocês precisam trazer luz para o mundo? Eu fico imaginando o sorriso no rosto daqueles discípulos. Nós vamos iluminar o mundo? Nós, meros pescadores, de famílias tão paupérrimas financeiramente, nós que somos a luz do mundo, quem sabe eles deram um toque no outro e dizer, você escutou o que ele falou? Ele diz que nós somos luz do mundo, e não é o imperador que é luz do mundo, não é o imperador, não são os reis que são luz do mundo. Jesus acabou de falar, Pedro, que nós somos luz do mundo. Imagina João falando isso para Pedro. É responsabilidade, irmão, mas é um grande privilégio também. Um grande privilégio de sermos luz do mundo. A luz colocada num pedestal mais alto. E essa luz colocada num pedestal mais alto, isso nos fala, irmão, do nosso comportamento neste mundo. Não podemos igualar com o mundo, não. Podemos não. Podemos pensar como o mundo pensa, não. Não, nós temos a luz da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não podemos, irmão, ter comportamento como o ímpio tem, não. Nós somos a luz do mundo. Nós estamos no velador e não debaixo do alqueire, nós estamos mais alto. Nós temos essa responsabilidade, mas nós também, irmãos, temos esse grande privilégio de iluminar o lugar aonde nós estamos, ser luz. Eu não estou dizendo para você ser chato e rabugento dentro da empresa onde você trabalha.
irradia alegria, irradia alegria. O falecido pastor Sproul contou que ele foi dar uma palestra num sítio de universitários, e tiraram a foto lá de professores e alunos, e mostraram a foto para ele e tal. Ele olhou e falou assim: eu sei quem é crente aqui. Você sabe? Pela foto, sei. Olha o semblante desse homem aqui. Ele está radiante. Ele tem um semblante mais bonito. Ele está mais alegre. Aí ele falou: não é que você adivinhou? Eu falei: não adivinhei, eu vi. Ele radia luz. Ele radia luz. Irmãos, vamos, cuidado, não vamos ficar com cara de maracujá maduro no mundo, não. Vamos ficar, eu sei que tem problemas, a gente tem problema, a gente tem muita dificuldade. Mas, irmão, não vamos expressar isso. Nós fomos chamados para estar no velador. Nós que temos que jogar luz para o ambiente. Nós precisamos, irmãos, irradiar a luz de Cristo. Eu não sei você, mas ao ler os evangelhos, eu não vejo Jesus com cara fechada. Mas também não vejo Jesus dando pulo e pirueta. Eu vejo Jesus sereno. Eu vejo o rosto de Jesus lindo. O rosto de Jesus transmitindo paz para as pessoas. E não é tanto que nós acabamos de ler aqui no versículo 29 da nossa liturgia, quando ele acabou de pregar às multidões, digamos hoje, o aplaudiram. Ele ensina como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha, irmãos, é isso. Nós precisamos dar testemunho. Fale de Jesus, fale. Será que você está capacitado para falar de Jesus aonde você está? No ambiente onde você convive? Ou as pessoas vão dizer: você é crente? Não, irmãos, as pessoas não podem ter essa surpresa. As pessoas têm que dizer: eu já imaginava que você era crente. Eu já imaginava que você era dos crentes, da igreja dos crentes, como eles dizem. Porque a sua luz precisa irradiar. Não podemos, de forma alguma, viver como o mundo vive. Nós somos a luz do mundo. Você foi chamado para iluminar um ambiente de trevas. E você foi chamado para evidenciar o caráter de Deus. Nós precisamos expressar isso de forma prática, o caráter de Deus. Nós precisamos falar, pregar o amor de Deus, mas nós precisamos também demonstrar na prática que Deus ama. E com esta comparação, irmãos, da luz, Jesus ensina que nossas ações são mais poderosas do que palavras. A luz não precisa dizer: oi, gente, eu sou a luz. Estão vendo? Não. Todos estão vendo que era a luz, né? Não precisa, porque o resultado que a luz produz fala por si só. Que grande responsabilidade. Às vezes você não é muito de falar, né, onde você trabalha, mas o resultado da sua vida, como que você lida com isso? Como que você dá exemplo de fé lá? As pessoas estão observando. Meus irmãos, o ímpio não lê a Bíblia. O ímpio lê a gente, lê a nossa vida. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: vós sois a carta lida por todos os homens. Eles estão nos lendo. Estamos passando a mensagem, irmãos, com a nossa vida. Estamos passando. A cidade edificada sobre o monte não emite som, mas sua presença ali transmite uma mensagem para quem está no caminho escuro. Olhe, é aqui que você tem que ir. É para cá que você tem que ir. E com esta comparação, Jesus não está dizendo que você não deve pregar, pois ninguém é salvo por testemunho. Nós discordamos de Francisco de Assis, que dizia que as pessoas são resgatadas das trevas pelo testemunho. Não, testemunho não salva ninguém. Testemunho dá exemplo que você é salvo, mas salvar não. Salvar é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai lá no coração e transforma o coração. Testemunho evidencia que você é salvo, mas o testemunho em si não dá poderes para salvar alguém. O que Jesus está falando aqui não precisa pregar.
Você calado e dando bons frutos já está bom. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que o seu testemunho vale muito. O seu testemunho fala quem você é. E o seu testemunho manifesta o caráter de Deus, o amor de Deus. Então, por isso que nós precisamos pregar. Tertuliano escreveu para o império na época, no segundo século, porque no segundo século o mundo daquela época foi varrido praticamente por uma pandemia. Milhares e milhares de pessoas morreram. E os crentes se ajuntaram e socorreram uns aos outros. Socorreram. E os crentes não morreram por causa disso. E alguém escreveu, vendo isso, Tertuliano, inclusive, falou sobre o que os ímpios estavam comentando na rua. Vejam como eles agem. Olha como eles amam as pessoas. Eles não têm medo de pegarem este vírus, esta infecção e morrerem. Porque a igreja, irmão, não somente socorreu os da igreja, socorreu também aqueles que não pertenciam à igreja. Isso chamou a atenção do mundo. Em uma das pregações de Spurgeon, ele falou sobre isso. Também na sua época, lá na Inglaterra, houve grande enfermidade, pandemia, e ele também visitou os locais onde as pessoas estavam infectadas, orou, e grande testemunho foi dado. Ali demonstrou o verdadeiro caráter de Deus, o amor de Deus. Então, veja, irmãos, como é grande a nossa responsabilidade. Nossa pregação causa impacto na vida das pessoas e transforma a vida das pessoas, porque o poder não está em nós, mas na palavra do Senhor. Mas o nosso testemunho diz algo sobre o caráter de Deus. O nosso testemunho fala quem nós somos. O nosso testemunho diz: você é luz ou você não é luz. Nós precisamos, irmãos, pensar na nossa vida, como nós estamos vivendo neste mundo, principalmente com esse jeitinho brasileiro de se dar bem em tudo, não é? Às vezes, na fila de algum lugar, essa esperteza do brasileiro. Você é luz, você não pode usar desses meios para isso. Você é luz, você não pode andar de mãos dadas com esse sistema. O Senhor te chamou para evidenciar a luz. O Senhor te chamou para evidenciar a verdade, o caráter de Deus. E você não pode ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Você precisa, inclusive, reprovar as obras infrutíferas das trevas. Se de fato você é luz, se de fato essa luz está no velador, se de fato ela está irradiando o caráter de Deus. Por que, irmãos? Porque Isaías 42, versículo 8, onde o povo de Israel estava servindo a Deus e mesma hora servindo a Deus, noutra hora não. Deus levantou através do profeta Isaías e disse: a minha glória não darei a outro. Cuidado com o escândalo. Jesus disse: é mister que venha os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ai daquele. Ainda continua. Foi melhor, era melhor ele nem ter nascido do que ele promover escândalo. Irmãos, o Senhor nos chamou para ser luz. E eu insisto aqui, pela palavra do Senhor, vamos prestar atenção na nossa vida. O pastor também, esta mensagem é para o pastor também. Devemos prestar atenção na nossa vida, irmãos. Precisamos ser luz. As obras que glorificam a Deus, irmãos, vêm das pessoas que nasceram de novo. Só pode glorificar a Deus as obras de pessoas que nasceram de novo. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E quando o ímpio faz boas obras, não glorifica a Deus, não. Só ajuda o pobre, mas não evidencia o caráter de Deus.
talvez traz um pouco de alívio ao sofrimento daquela pessoa, mas não glorifica a Deus. O que pode, obras que glorificam a Deus, são obras de pessoas que nasceram em Cristo Jesus. Estas obras glorificam a Deus. Veja que diferença, irmão, nós temos no mundo. Veja como o Senhor elevou o grau dos discípulos. Então, quando Jesus diz, vós sois o sal e luz do mundo, ele está falando de pessoas que são do reino. Pessoas que pertencem ao reino. Pessoas que são bem-aventuradas, daquelas que ele falou no versículo 3 até o 12. Bem-aventurado, bem-aventurado, nós já passamos por aqui. Essas pessoas são sal e são luz do mundo. E o verso 17 aí, do nosso contexto, diz que não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Obras que glorificam a Deus são obras que estão de conformidade com a lei de Deus. E qual é o resumo da lei que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Este é o resumo da lei. E se nós estamos em Jesus, se Jesus veio cumprir a lei, então se nós estamos em Jesus, a nossa prioridade é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando amamos a Deus sobre todas as coisas, é mais fácil amar aquele que está perto de nós, inclusive aqueles do qual nós não temos uma relação muito amistosa com eles. É mais fácil, porque o amor de Deus está em nosso coração. Por isso, precisamos prestar atenção, irmãos, sobre essas palavras do Senhor Jesus. Como tem sido a sua vida? Faça um balanço mesmo. Como foi a sua vida no ano de 2024? Você glorificou a Deus no ambiente de trabalho, na rua? Você glorificou a Deus nos anos passados? O mundo pôde ver que existe, que você é luz, que evidencia o caráter de Deus? O mundo pôde ver que você não é cúmplice das obras infrutíferas das trevas, mas que você reprova as obras infrutíferas das trevas? Caso contrário, meu irmão, você está perdendo tempo. Você é um mero religioso. E religioso, por ser religioso, não será salvo. Nós vemos hoje aqui na liturgia, muita gente religiosa vai chegar lá diante do Senhor e dizer, olha, eu fiz isso e fiz aquilo, mas eles foram condenados porque o Senhor não chamou para ser sal e nem luz, mas a mim e a você ele chamou. Então sejamos luz deste mundo.